Bom, pessoal, data FIFA, jogadores em folga, pelo menos por 3 dias, depois se reapresentam normalmente e já começam a preparar a equipe para o clássico contra o Santos, quando o Campeonato Brasileiro volta lá no dia 15 de outubro. Enquanto isso, como eu disse, folga, depois preparação, e o meia atacante Vitinho acabou sendo submetido a uma cirurgia no joelho, uma cirurgia de menisco. Ele está de repouso até quarta-feira, depois ele se reapresenta e aí segue fazendo todos aqueles trâmites naturais de um pós-operatório, né, de um jogador que sofre uma cirurgia. Menisco é uma das mais simples lesões que hoje se tem no futebol, mas ainda assim um cuidado que requer aí de 4 a 8 semanas, né? Então pode ser que o Vitinho, vejam só que loucura, o único jogador contratado nessa janela, na bacia das almas, no apagar das luzes do Transferban, e mesmo assim pode ser que ele nem jogue mais nessa temporada. Que zica danada! Enfim, toda a recuperação para o Vitinho, que ele possa voltar o quanto antes. O menos mal disso tudo é que o Memphis já recuperou, está com a seleção holandesa. Depois o Rodrigo Garro deve começar a trabalhar essa semana. Eu vou trazer mais novidades nos próximos dias. E o Yuri Alberto já está de volta. Então, a gente tem um esboço aí de um time titular, de um time mais reforçado para a sequência da temporada. Beleza? O Corinthians TV, né, a Corinthians TV, o clube divulgou os bastidores dessa vitória diante do Mirassol, e é muito legal quando a gente tem acesso ao vestiário, que é algo que a gente, como jornalista, nunca teve, né? Então, com o advento das redes sociais, dos clubes, inclusive, a gente pôde ter algumas informações que a gente não tinha no acesso, né, aos atletas. E nesse caso, a gente pôde perceber que o Romero, por exemplo, que é um cara que vive uma fase de baixa, já não consegue mais corresponder como antes, mas talvez seja o mais antigo de todos os funcionários, jogadores, atletas, comissão técnica, dirigentes que estejam ali no Corinthians. O Romero é um cara que está desde 2015, né? Saiu, voltou e tal, mas é um cara que conhece muito o que é o Corinthians, o que é ser Corinthians, e ele tem uma palavra muito firme sempre no vestiário. Mas também a gente vai percebendo que tem alguns jogadores mais identificados e outros que rapidamente construíram essa identificação, construíram essa identidade. E eu estou falando do Hugo Souza. Eu brinco com o Hugo, né? Eu entrevistei ele e ele brincou comigo com essa frase que eu fiz no ano passado. Nascido para ser Corinthians. O Hugo Souza foi criado no Flamengo, mas ele nasceu para ser Corinthians. O Hugo está com a seleção brasileira, deve ser titular, inclusive, em um dos jogos, em um dos amistosos da seleção, o que vai fazer com que ele desfalque, provavelmente, o Corinthians no jogo contra o Santos, mesmo que ele não jogasse, porque a logística na véspera para um amistoso, né, de um amistoso lá na Ásia, não faria com que ele chegasse a tempo. Então o Felipe Longo deve fazer a sua estreia no clássico contra o Santos. Mas o Hugo merece, né, cara? Porque ele construiu isso. Ele estava muito em baixa na carreira. Ele, assim, tinha sido escorraçado do Flamengo. Estava na segunda divisão, na verdade, num time que foi rebaixado para a segunda divisão do futebol português. E se alguém aqui já assistiu o Campeonato Português, você sabe do que eu estou falando, o nível é baixíssimo. E ele estava no Chaves de Portugal, que acabou rebaixado, chegando no Corinthians para substituir o Cássio e o Carlos Miguel, e simplesmente se torna o que se tornou. E no vestiário tem uma palavra de incentivo, todos os jogadores meio que pedindo a bênção para ele. Cara, muito legal ver esse momento do Hugo Souza. Ele tem uma relação muito boa com o Ranieri, né? Dá para ver isso mesmo quando eles terminam o jogo e depois no vestiário. Muito legal ver novas lideranças surgindo. E aí preciso falar de um atleta também, de um cara que é um filho do terrão, e que é um cara que merece respeito, até pelo que ele vem construindo. Estou falando de Maicon. Eu sei que tem alguns torcedores que ainda torcem o nariz, mas, gente, o Maicon, ele tá jogando. O Maicon tá sendo até diferente, tá? Do que o Dorival esperava que ele fosse. Porque o Dorival, em determinado momento, pela qualidade técnica do Maicon, entendeu que ele tinha que ser primeiro volante. Cara, e o Ranieri chegou até a perder a titularidade em algum momento, o que é uma heresia, porque
porque o Ranieri, para mim, é fundamental nesse time. Mas isso dizia muito do que o Dorival queria com o Maicon. Ele queria que o Maicon jogasse, porque o Maicon com a bola no pé, ele é diferente mesmo. Ele tem qualidade técnica, ele tem dinâmica, ele tem liderança. Cara, é um cara dali, do terrão. É importante você ter esses caras no time. Os caras que conhecem o que é ser Corinthians. Os outros entendem rapidamente, mas ele é da raiz, ele é da base, no sentido base mesmo, da base da pirâmide, do tronco da árvore. O Maicon é dali. É importante você ter esse cara no time. Só que ele tinha uma sequência de lesões, ele não conseguia ter regularidade, ele não conseguia jogar bem. A cabeça dele, eu acho que sempre com esses empréstimos assim, sempre variou. E aí chegou o Dorival e disse: não, tu vai jogar. E a gente brigava com o Dorival. Pô, caramba, por que ele quer com o Maicon? Pô, esquece o Maicon. Aí ele ficou um tempo super longo, parado, com uma lesão mais séria no ano passado. E quando ele voltou esse ano, Maicon. E eu lembrava do Maicon, quando ele foi vendido, lá em 2018. Ele surgiu muito bem. Naquele time do Carille, 2017, campeão paulista 18. Ele faz o gol do título em 18 no Allianz Parque, o gol de pênalti. O Maicon, ele tem qualidade, mas ele não conseguia jogar. Pois o Dorival insistiu e achou a posição dele, que não era difícil de prever, né? Que é um segundo homem de meio campo. Acabou. Ele comandou o setor. E nesse vídeo de bastidores, o Maicon também aparece falando, inclusive se posicionando depois, dando entrevista sobre o gol marcado, o gol de pênalti. Depois na zona mista ele também falou. O Maicon é uma das lideranças do elenco e tecnicamente vem sendo um jogador diferente. A gente teve também o Yuri bastante emocionado e usando, né? Ele também deu uma entrevista para a Globo muito bacana. Falou sobre a cavadinha, falou sobre o apoio da torcida, sobre a decisão do Dorival de que ele não seria o batedor nesse momento. Mas para a Corinthians TV, o Yuri meio que agradece a Fiel, assim, né? Porque o apoio que eles deram, tanto no jogo passado, quando ele deu a cavadinha, quanto nesse jogo, tipo assim, ele falou, mostraram que eles estão comigo independente do que eu fizer. E ele entendeu o recado. Porque assim, a rede social provavelmente detonou o Yuri na cavadinha. Muita gente no estádio também. Mas a maioria apoia o cara durante os 90 minutos. E nisso a Fiel é muito diferente. Porque qualquer jogador teria a sua vida muito assim, prejudicada, né? Difícil, complicada nos próximos dias, perdendo um pênalti como ele perdeu. Pelo combo, camisa e arena. Essa proposta é de uma bet, tá? O Corinthians ainda não aceitou essa proposta, porque o Corinthians acredita que pode ganhar mais ainda no mercado, tá? Então não é... Mas assim, avançou, a proposta é a melhor que tem, tá? E o Corinthians, e aí vem uma notícia nova, recebeu uma proposta da Hypera Pharma, tá? A Hypera Pharma, que é aí, né, a barra, né, Neoquímica, a Neoquímica, né, que leva o nome do estádio hoje, Neoquímica, fez uma proposta também, que na verdade a proposta é um reajuste, e o Corinthians já recusou a proposta da Hypera Pharma. Então, a Hypera Pharma está perdendo, né, já hoje no mercado, nessa disputa, né, em busca, né, do Corinthians, né, tentar fechar os Neymar Whites, tá? Aí vocês me perguntam, quais são essas bets, tá? O Corinthians hoje conversa com várias, né? A Betano é uma delas? Sim, é uma delas, tá? Só não sei detalhes para explicar para vocês, porque também não dá para a gente passar tudo, e eles não querem passar tudo, né? Quem que tá na frente hoje, tá? Mas eu já posso confirmar para vocês que a Betano é uma delas, tá? É uma delas, sim. Uma das interessadas e uma das que estão na briga, né? Para
hoje, né, pela primeira vez, eu posso confirmar para vocês um dos nomes. É bom deixar claro que eu não estou dizendo que tem algo fechado, é bom deixar claro que eu não estou dizendo que tem algo já para fechar, né, que está bem encaminhado, mas eu posso dizer para vocês que tem proposta na mesa, que tem o Corinthians negociando com várias bets e que em uma delas é a Betano, tá? Outra, além da Betano, é a própria Esportes da Sorte. Essa entra na briga um pouquinho mais forte do que a Hypera Pharma entra, tá? Aí a Hypera Pharma entra com uma proposta que, enfim, não fez nem cócegas, né? A proposta ela não agrada, né, ao Corinthians, então acredito hoje que a Hypera Pharma e a Neoquímica realmente vão perder, né? Já perderam, porque não tem como, né? O valor não chega nem próximo daquilo que o Corinthians quer, tá? Mas enfim, então assim, estou trazendo informações importantes para você. Betano é uma das bets, tá? Que conversa, que tem intenção de fechar o combo. Esportes da Sorte é outra, tá? Então assim, ontem eu não tinha nenhum nome para passar para vocês. Hoje eu já tenho 2 nomes. Agora, fica, né, a questão de quem vai fazer a proposta maior. O Corinthians não está com essa urgência para fechar, porque o Corinthians quer fazer o melhor negócio. E acho que está certo o Osmar Stabile. Tem muita gente, deixa o like aqui, tá? Deixa o like aqui, que é muito importante. É bom a gente deixar claro para vocês algumas coisas, tá? Muita gente acha que, o Osmar não faz nada, o Osmar não resolve nada. Eu acho que a gente tem que agora dar um reset, tá? Eu não tô aqui pagando pau pro Osmar, não, achando que ele é o melhor presidente do Corinthians, não é nada disso, tá? Mas o Osmar me passa uma seriedade que os outros não me passavam. Eu sei que às vezes vocês estão acostumados com o Augustinho. Vem coisa boa por aí. Olha só que loucura. A gente não pagou Michael, não pagou Félix Torres, não pagou Rojas, não pagou Kaká, não pagou Alex Santana, não pagou Charles, não pagou Thales, não pagou... Gente, não pagou Garro, não paga ninguém, entendeu? E aí todo mundo fica, nossa, esse é bom, né? Esse tá mudando o Corinthians, tá mudando o Corinthians sim, mudando o Corinthians para pior. É isso que ele estava fazendo. Dívida que aumenta, a dívida dele chegou a 800 e poucos milhões em um ano. O Andrés, que a gente sempre criticou por ter dobrado a dívida do Corinthians, foi em 2019, 2020, né? Que a dívida do Corinthians ali dobra pela primeira vez, lembra? De 400 para 800. Então ele ficou 3 anos e aumentou a dívida em 400 milhões, acho que foi isso. Cara, o outro conseguiu em um ano 800. Um ano 800, tá? Não tô falando que um é bom, o outro é ruim, só tô querendo mostrar para vocês o quanto esse cara fazia promessas e era simplesmente promessas vazias. Vazias. Então, 800 milhões, deve o Memphis, o Osmar acabou de pagar todos os FGTS atrasados, tá? Todos os FGTS atrasados. Vocês têm noção do que é isso? Ninguém sabia disso. Os jogadores podiam daqui a pouco deixar o clube em debandada, porque FGTS atrasado dá debandada, tá? Dá direito do jogador sair.